Falar mais a respeito dessa tragédia com um especialista em aeronaves, advogado também, que gentilmente está cedendo uma parte da manhã desse sábado para conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, o Luiz Magalhães, que está aqui já na escuta. Luiz, bem-vindo, um bom dia para o senhor. Opa, muito bom dia. Desculpa, eu não consegui pegar o nome da equipe que está aí na rádio. Eu, Ana Paula Rodrigues, Cláudio Zaidan, que está com a gente aqui também perfeito. na escuta. Ô, Ana Paula, perdoa, muito bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes, a nossa solidariedade aos amigos, aos parentes das vítimas. Mas, enfim, minha amiga, como é que eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos falar sobre os próximos passos, né, Luiz? Porque a gente não vai conseguir ficar tentando descobrir aqui no ar, tudo vai ser especulação, né, em relação ao que aconteceu, o que levou a esse acidente. O que a gente sabe é que a gente tinha uma condição meteorológica ruim, com alertas de formação de gelo, que a aeronave estava, segundo a ANAC, em condições para voo, e até agora nenhuma confirmação de que houve alertas que tenham sido feitos para outros aeroportos ali, de pedido de socorro desse piloto, né, que estava conduzindo a aeronave. Agora a gente vai depender muito do que for feito de perícia no local e principalmente a caixa preta, né, que foi resgatada já ainda ontem, né, horas depois da queda do avião. Pela sua experiência, o senhor acredita que essas caixas pretas vão poder ser analisadas aqui mesmo no Brasil, que a gente pode ter tido um prejuízo maior às gravações por causa do incêndio? Dá para a gente ter uma noção em relação a isso? Não, vamos lá, olha só. Nós temos aí um cenário de campo, né, uma riqueza de informações que a equipe do Seripa 4, a qual eu gostaria de mandar um abraço enorme, tá, vai fazer um trabalho incrível. O Seripa é o regional aí do CENIPA, que vai fazer essa investigação. São homens extremamente preparados e, na falta de profissionais lá no Seripa 4, eles mobilizam outros colegas de outro estado do Brasil, tá? Então, não só os gravadores, né, de voz e gravadores também com a indicação dos instrumentos serão, claro, importantíssimos no processo de investigação. Também o cenário, a gente faz a avaliação meteorológica, a avaliação do controle de tráfego aéreo, informações de pilotos que eventualmente passaram pela rota, né? E com relação à verificação desses equipamentos, essas caixas, somente o CENIPA vai ter condições de se manifestar quanto à avaliação aqui no Brasil ou em outro laboratório, tá? Daí realmente depende dos danos que a caixa teve. Eu fiz uma análise bem rápida ontem, por meio de um site, né, dos últimos momentos do voo, e a aeronave ela fez uma colisão extremamente forte, né? Então, uma colisão com essas características, claro que a caixa preta tem uma resistência gigante, mas ela possui ali, né, limitações de engenharia, né? Então, provavelmente será verificado no Brasil, mas diante dessa impossibilidade, nós temos laboratórios aí pelo mundo que conseguem fazer esse tipo de avaliação e com acreditação. Isso é muito importante, tá? Bom, Magalhães, é claro que, como você frisou, há muito ainda a ser investigado, as informações das duas caixas, né? O que o equipamento diz, o que as conversas na cabine revelam, mas muita gente tem trabalhado com a hipótese, que é pelo menos verossímil, de que aquele espaço com alta concentração de gelo, que ontem foi motivo de avisos desde de manhã, entre 12 mil e 21 mil pés, mas há indicações, repito, verossímeis, não se sabe se foi realmente isso, de que essa foi a causa de tudo o que aconteceu depois da tragédia que se abateu sobre o país. Pela sua experiência, pelas informações que você tem, você também considera que essa é uma hipótese, no mínimo, verossímil? Opa, vamos lá, olha só. O CENIPA, e eu falo isso como investigador, tá? Ele trabalha com causas prováveis, né, no plural, né? Então, quando a gente fala nada, nada é nada mesmo, tá? Tudo vai ser investigado, né?
essa leitura, essa informação com relação às condições meteorológicas, né, Cláudio, você suscitou e é muito importante, né? E vamos combinar, não tem local mais perigoso que a atmosfera, né? Então, a equipe também ela consegue fazer aí as irradiações, né? Até que ponto, né, uma baixa temperatura permitiu a formação de gelo, a ponto da aeronave não perder esse gelo, não utilizar ali o anti-ice, né, que é o sistema que quebra o gelo da asa, ter mantido, né, uma quantidade de gelo a ponto de gerar uma falência no voo. Porque a gente está falando aí, quando a gente fala em gelo, né, a gente precisa raciocinar que é uma possibilidade sim verossímil, é uma possibilidade objetiva, é uma possibilidade que derruba a aeronave. Tá? A gente já teve casos de queda de avião por causa de gelo, tá? Por modificação de perfil, por dano em superfície, tá? Mas que a aeronave, por si só, ela possui uma série de vamos colocar assim, contramedidas, né? Para que esse gelo não seja tão comprometedor, né? E claro, quando a quantidade de gelo não está sendo controlada pelos sistemas anti-icing, né? Aí tem outros meios que a gente chama de escapismo, né? O piloto ele procura uma altimetria, uma altitude que seja uma temperatura maior, né? A ponto de se perder, né? Essa quantidade de gelo na asa. Mas não tenha dúvidas que essa causa ela merece muita atenção, né? Até pela série de informações que a gente teve, tá bom? E uma outra coisa importante, tá? Existe uma filmagem, são poucos os casos de acidente aéreo que se tem uma filmagem com um grau de informações das filmagens que rodaram aí nas mídias, né? Aquela filmagem, ela no processo de investigação, ela é uma ferramenta extraordinária, tá? Isso, porque a aeronave já estava muito baixa, né, Magalhães, quando houve a queda, né? Então muita gente acabou prestando atenção no barulho. Aliás, essas imagens, né, muitos vídeos chegaram aqui pra gente também com som, revelam isso, né, que o som da aeronave estava muito alto até que, infelizmente, houvesse ali a queda. E antes da gente continuar, antes do Zaidan fazer a próxima pergunta, eu queria só aproveitar para trazer uma atualização que a Voo e Paz, que é a empresa responsável por essa aeronave, acabou de nos trazer. Ontem a gente teve uma divergência em relação ao número de vítimas, né? A gente começou com a informação de 58 passageiros e 4 tripulantes, depois esse número caiu para 57 passageiros e acabamos de voltar para os 58. Por quê? Segundo a Voo e Paz, uma das vítimas, né, eles sabiam que estaria dentro da aeronave, mas o sistema não tinha validado o check-in dele, né? O cartão de embarque não estava constando no sistema. Então, eles quiseram preservar a identidade dessa vítima até que não restasse nenhuma dúvida de que ela estava dentro do avião. Então, agora acabou de chegar a confirmação de mais um nome do senhor Constantino Temaia, que estava no voo. Portanto, com isso, a gente volta para o número inicial, infelizmente, de 62 mortos nesse acidente. Zaidan. Pois é, lamentavelmente, né? Mais uma vítima. E Magalhães, é claro, você sabe disso muito melhor do que a gente. Cada acidente aéreo, ele traz lições, né? E essas lições são estudadas, aprendidas por empresas aéreas, por fabricantes de aeronaves, por autoridades da área. Cada acidente traz lições importantes. E não só internamente, né, mas no mundo inteiro, um acidente como esse, ele é estudado, as suas conclusões são levadas em consideração para fabricação, para procedimentos, etc. Geralmente, a resposta é definitiva. Olha, não há mais dúvidas. O que aconteceu foi isso, o que causou a queda foi isso, o que pode ser feito é isso. Normalmente, quanto tempo até que a gente tenha uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu? Rapaz, olha, aquele negócio, o relatório, ele tem a parte conclusiva, né, que vai dizer exatamente o que você acabou de falar, né? Olha, o motivo do acidente foi a causa provável, né? A causa provável foi X, né? Agora, tem as recomendações de segurança. Essas recomendações de segurança foi também que você falou.
vão ser aproveitadas nas companhias aéreas, né, nos fabricantes, né, enfim, né, na cadeia produtiva do avião, tá? Isso, para você ter um produto desse, com a qualidade que o Brasil já... O Brasil, salvo engano, o Brasil, nós temos aí a nossa nota de investigação, tá uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo, tá? Então, isso demanda tempo, né? Então, o que acontece? Você vai ter daqui a mais ou menos 30 dias um relatório preliminar, tá? Então, você tem um relatório preliminar que é concedido, fornecido nos 30 dias primeiros, tá bom? E daí em diante, o relatório final, ele não tem um prazo definido justamente por conta das diversas possibilidades, tá? Então, muitas vezes, uma análise, você vai fazer uma análise de material, tá? A dureza daquele material. Então, você precisa passar por vários processos, né? De engenharia reversa, etc., né? De avaliações não destrutivas ou destrutivas daquele produto para chegar a um resultado objetivo, né? Então, prazo do relatório final, vou dar um exemplo, triste exemplo, né? Do caso da Marília Mendonça, que demorou, salvo engano, aí praticamente 2 anos, né? Mas você teve um relatório extremamente robusto, tá? E usando um exemplo que a mídia trabalhou bem, né? Respeitou muito, isso é importante, né? E agora a gente tem aí modificações naquela área do aeródromo, etc. Muito bom, né? Esse caso agora, né, você pode colocar aí um prazo razoável. Esse prazo razoável, claro, vai envolver aí com certeza ano ou mais, né? Agora o preliminar sai agora. O preliminar é muito importante porque ele vai dizer ali a série de informações que ele conseguiu ali no cenário, tá? E algumas linhas de investigação. O que não impede que essas linhas de investigação se ramifiquem, tá? Não impede. O relatório de investigação de acidente aeronáutico e prevenção, ele é de uma liberdade, de um radar livre gigante, né? Você tem ideia, ontem, estava vendo a autoridade lá, o brigadeiro do CENIPA, prontamente envolvido, né, no que eu já, comentando com os amigos, apontei, né? Estamos aí na maior tragédia aérea dessa década no Brasil. Sim, tá? sim, sem Porque dúvida. a gente né, tivemos na década passada 2 as tragédias próprias, né? Mas agora, nessa década, maior tragédia e, infelizmente, né, com uma repercussão que todos nós vimos a coisa acontecer, né? Seja pelas mídias sociais ou pelas mídias televisivas, né? Nós vimos a coisa acontecer. A gente sabe quando o avião daquele bate no chão exatamente o que acontece, né? Isso, além de muito comovente, né, demanda assim, a responsabilidade de uma boa investigação para que feitos dessa natureza não ocorram mais. Ô Magalhães, só aproveitando não apenas seu conhecimento em aeronáutica profundo como investigador, mas também o seu conhecimento em direito, você falou, olha, o relatório definitivo ele pode levar 1 ano, não há um prazo determinado. Normalmente, a definição de indenizações, o pagamento de seguros, tudo isso só ocorre depois do relatório definitivo? Não. Vamos lá. O relatório, ele se volta à investigação e prevenção. Inclusive, o conteúdo do relatório, tá, Cláudio? Ele não pode ser empregado em processo judicial de qualquer natureza, tá bom? A lei que regula essa matéria, ela inviabiliza a utilização do relatório do CENIPA como prova material em qualquer tipo de ação judicial, seja criminal, civil, indenizatória, que seja. As questões indenizatórias, elas vão correr por um outro segmento e essas questões, elas já podem ser abertas instantaneamente no caso da necessidade de uma ação judicial. As questões de seguro, etc., a própria companhia, ela já começa a tomar as providências, tá? Que aí são os seguros ali que são, né, são as indenizações primárias, tá? As secundárias, aí a gente vai estar falando
muito, né, da parte de responsabilidade civil, etc., né, elas vão se seguir, né, a partir, enfim, do foro íntimo de cada família, da necessidade de cada família. Bom, e eu queria pegar carona numa questão que o Zaidan fez antes. Para quem ligou o rádio agora, a gente está aqui no Jornal Gente conversando com Luiz Magalhães, que é advogado, especialista também em aeronaves, falando sobre a questão das melhorias, né, que as aeronaves vão sofrendo ao longo dos anos quando acontecem falhas, né? E eu queria saber se a fiscalização evolui nesse sentido também, até porque esse caso de ontem me levou a conhecer coisas que eu não sabia que existiam. Por exemplo, leasing de aeronave, Magalhães, eu não sabia, né? Essa empresa Voipass, por exemplo, tem um acordo com a TAM. Então, a TAM vende passagens que são operadas por essa empresa que aluga aviões de uma terceira empresa. Então, a gente tem uma série de CNPJs envolvidos. Aliás, até um parênteses, um grupo de 10 pessoas não embarcou ontem porque achava que ia embarcar pelo check-in da TAM. E no fim, o check-in foi feito pela Voipass. E eles, na correria dentro do aeroporto, foram para um balcão e era outro. E por uma sorte, destino, sei lá, como todo mundo quiser chamar, não embarcaram e sobreviveram, né? Mas eu nem sabia que era possível ter uma mistura tão grande de empresas nesse sentido. E é sobre isso que eu quero saber, se a fiscalização evolui. Porque uma coisa que a gente aprende é que quanto mais segmentado é o processo, mais difícil é de fiscalizar, né? Porque passa por muitas mãos, passa por muitas empresas até a ponta final, que é o voo, né? Uhum. Sim, vamos lá. Você está apontando a questão comercial da empresa, tá? E sim, Isso. você pode ter um pool ali operando, tá? Não há nenhum tipo de problema quanto a isso, tá bom? Aí você tem a parte operacional da empresa, tá bom? Que são os pilotos, os tripulantes. E você tem a parte funcional de manutenção da empresa, tá? Essas partes operacionais e funcionais, da parte de manutenção, elas são rigorosamente verificadas pela ANAC, tá? Então, vamos supor, tá, que a partir desse relatório, que será muito bem feito pelo CENIPA, pela equipe do Seripa 4, haja uma recomendação de segurança, tá bom? Essa recomendação de segurança, ela tem um nome de recomendação de segurança, mas na verdade ela vai receber um apontamento, né, quanto a ser obrigatória ou não, tá? Via de regra se torna obrigatória. Então se torna lá uma recomendação de segurança obrigatória, tá bom? Tem um código próprio para isso, mas não é o caso. O fato objetivo aqui, essa recomendação que virou, então, um boletim obrigatório, tá? A gente vai chamar isso de boletim, ele tem um prazo estipulado para ser empregado na aeronave. Então, suponhamos que seja, tá? A troca de um parafuso, tá bom? Ó, a troca desse parafuso ele vai ter que ser realizado na próxima inspeção de 1.000 horas de voo. Então, a aeronave, ao entrar para fazer uma inspeção de 1.000 horas de voo, assim como a gente faz o nosso carro a cada 10.000, né? A aeronave tem as inspeções por hora de voo. Então ela vai encostar lá na manutenção, a manutenção vai fazer aquela substituição daquele parafuso, tá bom? E vai cumprir isso no histórico da aeronave. Então o histórico da aeronave vai estar consignado lá, ó. O boletim número tal foi cumprido. Ah, que boletim é esse? Ah, foi aquele referente ao acidente tal que veio de uma orientação lá do CENIPA, né? E que passou, claro, pela empresa fabricante. Isso tem uma cadeia gigante, uma árvore de relacionamento gigante, para que essa modificação ela não interfira eventualmente em um outro sistema. Então, isso aí, uma vez cumprido, a ANAC, quando vai fazer as suas investigações, ela vai na avaliação do relatório da aeronave, tá? E faz também a verificação cruzada, tá? Sobre a aquisição, aonde comprou,
Você tem que rastrear de onde isso veio. Sim, mas eu digo o preventivo até, né? Porque quando a gente vai investigar, há uma intenção em levantar essas informações e aí vão descobrir tudo, né? Mas eu digo o preventivo, né? Essa aeronave, inclusive, era uma aeronave de carreira, mas de um porte diferente, uma tecnologia diferente da que a gente está acostumado a ver em grandes aeroportos. Essa fiscalização preventiva, ela é rigorosa, então, nesses casos, e veio evoluindo com o passar dos anos? Sim. Antes da ANAC, nós tínhamos o Departamento de Aviação Civil, que ele já fazia isso, tá? As empresas aéreas, elas sofrem verificações, tá? De forma regular. Então, é por isso que você tem lá a companhia aérea comercial, né? Como a Gol, por exemplo, enfim, essas empresas grandes, né? Você tem a companhia de táxi aéreo, tá bom? Que também vai passar por um processo de vistoria, e até as aeronaves menores, as aeronaves de voo local, né, também passam, tá? Então, toda essa série de acompanhamentos e de preventivos, por assim dizer, né, são realizados, tá, para que se garanta. Essa aeronave, a TR, olha, isso é uma aeronave excepcional, tá? Ela dentro do voo regional, que é esses voos menores, ela atende com segurança, tá bom? E com a disponibilidade, tá aí, né? 60 pessoas dentro do avião, um bocado de gente, né? Então, poxa, é uma aeronave que tem uma capacidade de carga, uma capacidade de transporte que é excepcional. Pra você ter ideia, salvo engano, o último acidente com uma aeronave dessa tem mais ou menos tem aproximadamente 10 anos, e foi uma falha muito grave da tripulação lá no Oriente, tá? O avião teve um problema de motor, no motor 1, tá? O motor 1, então, entrou em colapso, o piloto desligou o motor 2. Aí ele perdeu os dois motores e o avião caiu. Então, é um avião extremamente seguro e consagrado. E opera muito bem aqui no Brasil. Tem outras companhias que operam com essa aeronave. É que é uma aeronave realmente diferente. A gente está acostumado com a aeronave com turbina. Sim. Quando aparece um turbo-hélice, a gente levanta a cabeça. Assim, mas é uma aeronave muito boa. Tanto é que foi utilizada esta aeronave, ela de 2010, né? Ela foi utilizada por companhias da Albânia, da Itália, da Noruega. Depois houve inclusive um aluguel para uma empresa da Indonésia. Ou seja, um avião não tem esse mercado em boa parte do mundo se não for muito bom, né, Magalhães? Exatamente. Eu não sabia do histórico dessa aeronave. Você vê, é uma aeronave que ela... As companhias aéreas, elas fazem negócios entre si, né, com máquinas, né, e fazem negócios entre si com máquinas que sejam eficientes, porque senão você tem prejuízo, fica muito caro. Manter um avião é uma coisa muito cara, né? Sim. Manutenção de avião, manutenção de helicóptero, tudo isso é muito caro, porque a gente às vezes consegue, né, Magalhães? Quando tem um carro, a gente às vezes vai dando um jeitinho, mesmo que não deva. Vai colocando peça recalchutada, fala, não, eu vou esticar um pouquinho aqui a minha manutenção, manutenção preventiva que estava agendada para daqui a um mês, quando bate em 10 mil. Eu vou esticar um pouquinho porque eu estou sem grana. Avião não. Existem termos na lei para aviões, helicópteros, que eles têm que ser tirados de circulação para fazer essa manutenção. Se está boa a aeronave, se não está boa, independente disso, né? Naquele prazo que está previsto, tem que colocar peças novas. Então, a legislação em si, com isso, é bastante rigorosa, né? Não, exatamente. A legislação ela é bastante rigorosa, tanto na linha legal como na linha infralegal. A ANAC é uma autoridade aeronáutica e ela possui uma série de legislações extremamente rigorosas e refinadas e atuais. Então, você tem ideia, um evento que aconteça no Japão, tá? E que afete aeronaves que voem no Brasil, tá? A ANAC ela consegue fazer aí o hiperlink, né? E atualizar as legislações dela aqui. Inclusive tem uma legislação recente a respeito de fadiga humana da ANAC, que está entre as melhores do mundo, né? Trabalho extraordinário, né? Então, é uma coisa de pesquisa, né, científica, uma coisa muito séria, né? Então,
essa parte da literatura da manutenção, ela é extremamente bem feita, né? Bem consolidada. E com detalhe, nós temos um Código Brasileiro de Aeronáutica que responsabiliza uma cadeia produtiva, tá? Desde da linhagem do mecânico, ou seja, a formação técnica do mecânico, tá? As condições técnicas, onde ele está trabalhando, se o hangar é iluminado, se é ventilado, sabe? Tudo isso é extremamente bem pensado, porque nós já tivemos acidentes por conta de hangares mal iluminados. Tá? O mecânico tinha que usar o parafuso A, usou o parafuso B. Né? Então, isso, a partir de excelentes estudos, né, chegou à conclusão que sim, é importante, é um elo na corrente da segurança. Né? E pode ter certeza, a ANAC, quando faz as investigações dela, as visitas, os acompanhamentos dela, ela é extremamente rigorosa com relação a esses cuidados. E quando se fala numa companhia comercial, que é o caso que a gente está tratando aqui, nossa, o cuidado é muito maior. É muito maior. Por quê? Porque no processo de investigação vai ser avaliado o seguinte: peraí, quando é que a ANAC esteve aqui a última vez? Qual foi a última fiscalização da ANAC? É muito grande, é muito complexo, e o resultado disso na segurança aeronáutica é sem precedentes, tá? Sim. Bom, agora, essa questão da investigação é o tempo que vai trazer esclarecimentos para a gente. Daqui a pouco, por volta das 10 da manhã, existe a expectativa de uma outra entrevista coletiva, e aí já com participação de integrantes da Polícia Federal, que vão ajudar no recolhimento de provas e também com a parte técnica, né, de identificação das vítimas. Deixa eu agradecer aqui ao Luiz Magalhães, advogado, especialista em aeronaves, por essa longa conversa com a gente aqui. Magalhães, obrigada, um bom fim de semana para o senhor. Poxa, a satisfação toda nossa, tudo de bom para vocês. Uma pena que a gente está tratando de um tema tão duro, né? Mas, enfim, são momentos como esse que a gente dá as mãos, né? Enfim, pede forças, né? Pede forças, não só para vocês da imprensa, que esbarram com dificuldades como essa, mas, sobretudo, né, para a família, para os amigos. Um abraço fraterno a todos e tudo de bom, tá? Um abraço, obrigada. E é isso, né? A gente